Naquela manhã cinzenta de terça-feira, Curitiba parecia mais úmida do que de costume, envolta por uma neblina baixa que fazia os prédios se esconderem uns atrás dos outros, como se a cidade tivesse decidido guardar seus segredos. Eu, Vitória Andrade, 32 anos, estava como sempre atolada em compromissos, correndo de um lado para o outro no escritório em busca de manter minha rotina previsível e segura, quando a pressa me pregou uma peça. Bastou um degrau escorregadio na saída para ouvir um estalo seco no meu tornozelo, que na hora tentei ignorar, convencida de que era apenas mais uma dor passageira. Passei o dia inteiro tentando disfarçar o incômodo, mas ao final da tarde, cada passo se transformava em um lembrete doloroso de que eu precisava admitir a verdade. Não ia melhorar sozinha. Suspirando fundo, contrariada pela minha aversão a hospitais, dirigi até o Nossa Senhora das Graças, me xingando mentalmente por ter demorado tanto a aceitar que precisava de ajuda. O estacionamento estava molhado pela garoa fina que já encharcava o ar, e o vento cortante me fez puxar o casaco contra o corpo antes de mancar até a recepção iluminada por luzes brancas e cansadas. O ambiente era típico de pronto atendimento. Cheiro de álcool hospitalar misturado a café requentado, vozes baixas de pacientes impacientes e uma TV no canto transmitindo um noticiário monótono que ninguém parecia realmente assistir. Fiz o cadastro, recebi a senha e me acomodei na última fileira de cadeiras, cruzando os braços como se aquilo fosse me proteger do desconforto de estar ali. "Vitória Andrade?" chamou uma voz firme, vinda da porta lateral, e quando ergui os olhos encontrei uma mulher de jaleco impecável, prancheta em mãos e um olhar direto que transmitia segurança sem arrogância. "Sou a doutora Rafaela Martins. Pode me acompanhar?" disse ela. E por um instante não consegui responder de imediato, como se aquela figura tivesse interrompido não apenas meu nome, mas também minha concentração. Levantei-me devagar, apoiando o peso na perna boa e tentando esconder o gemido contido de dor. Rafaela me observava em silêncio, sem a pressa fria que eu sempre associava aos médicos de emergência. Havia algo em sua postura, atenta, mas sem exagerar na simpatia, que já me deixou desconfortavelmente consciente dela. O consultório era pequeno, limpo, organizado demais, e assim que me sentei, Rafaela analisou a ficha antes de erguer os olhos para mim. "O que aconteceu?" perguntou, e eu resumi em poucas palavras, minimizando a gravidade. A sobrancelha arqueada dela denunciou a descrença antes que pudesse completar a frase. "Deixa eu ver", disse, indicando com um gesto para que eu tirasse o sapato. Hesitei. O pé estava inchado, vermelho, nada bonito. Já aviso que não tá agradável de olhar. Soltei em um tom leve, e ela respondeu sem se abalar. Já vi piores. Retirar o tênis foi quase uma batalha, e quando a pressão aliviou, uma pontada me fez morder o lábio. Rafaela segurou meu tornozelo com firmeza, as mãos frias no início, mas o toque preciso, calculado. A cada leve pressão, seus olhos iam das minhas reações para o ponto que examinava, até que um aperto mais firme perto do calcanhar arrancou de mim um suspiro entre dentes. "Aqui?" perguntou sem desviar o olhar, e eu assenti num gesto curto. Soltando devagar, ela se recostou na cadeira. "Não parece fratura, mas só um raio-x pode confirmar. Melhor não arriscar." Revirei os olhos, impaciente. "Não dá para só colocar gelo e esperar?" O canto da boca dela quase cedeu num riso contido. "Pode, mas se for lesão ligamentar e você não tratar direito, talvez precise de cirurgia depois." Entregou-me o pedido de exame com naturalidade, e o tom era tão direto que me senti uma aluna apanhada tentando trapacear na prova. Saí mancando pelo corredor até a radiologia, tentando ignorar a estranha sensação de estar mais consciente do jeito que Rafaela me olhava do que da dor no tornozelo. O exame foi rápido, e quando voltei, ela já me esperava. Abriu o envelope e estudou as imagens contra a luz, o silêncio aumentando minha ansiedade até que não resisti. "Então? Vou perder o pé?"
Ela arqueou a sobrancelha e a sombra de um riso apareceu. Não dessa vez. Explicou que não havia fratura, apenas um entorse feio que exigiria repouso, tornozeleira e disciplina. Quando começou a enfaixar meu tornozelo, o contato frio da bandagem contra a pele quente me provocou um arrepio involuntário que tentei disfarçar. Mas Rafaela pareceu notar meu silêncio. Tá doendo? Perguntou baixo e engoli seco. Não. Só sensível. Não respondeu. Apenas continuou o gesto meticuloso, firme, e por um instante me peguei acompanhando cada movimento como se aquilo tivesse algum significado que eu não queria admitir. Quando terminou, indicou que eu deveria comprar a tornozeleira na farmácia 24 horas da esquina, e após me entregar a receita, acrescentou quase casualmente: se quiser, posso te acompanhar até lá. Já passei da hora de encerrar meu plantão mesmo. Naquele instante, percebi que a consulta já havia terminado oficialmente. O que vinha a partir dali já não era mais médico e paciente, mas duas pessoas comuns fora do hospital. Pisquei surpresa, sem saber se era apenas gentileza ou algo além. Mas antes que pudesse racionalizar, ouvi minha própria voz responder: se não for incomodar, aceito. Ela sorriu de canto, tirou o crachá do bolso e completou: me espera na recepção. Saí do consultório com o coração acelerado e, pela primeira vez em muito tempo, percebi que minha mente estava ocupada com outra coisa além da previsibilidade da rotina. E eu não sabia se estava pronta para isso. Quando saí para a recepção, encontrei Rafaela já sem o jaleco, usando uma jaqueta escura que realçava a postura firme, mas agora com um ar mais relaxado do que dentro do consultório. Fez um gesto discreto com a cabeça e disse apenas: vamos? Como se aquele convite fosse a coisa mais natural do mundo. E eu, que geralmente controlava cada passo da minha vida, me vi aceitando sem pensar demais, levantando-me da cadeira e seguindo seu ritmo até a saída do hospital. Do lado de fora, a noite de Curitiba estava ainda mais fria. A garoa insistente fazia o asfalto brilhar sob as luzes amareladas dos postes. E o vento úmido atravessava o tecido do meu casaco como se testasse a minha resistência. Enfiei as mãos nos bolsos para disfarçar o tremor que não vinha apenas do clima, mas da estranha consciência de estar ao lado dela. Caminhamos em silêncio por alguns instantes. Cada passo meu marcado pela leve mancada que parecia ecoar no ar, até que Rafaela quebrou a quietude com uma pergunta simples, mas inesperada. Você mora aqui há muito tempo? Olhei de lado, tentando interpretar a intenção por trás da voz dela, mas respondi no automático. Desde sempre, praticamente, Curitiba é a minha zona de conforto. Ela assentiu devagar, ajeitando o cachecol que escondia parte do rosto, e completou. Me mudei para cá há uns 15 anos. No começo foi só pelo trabalho, mas depois acabou virando casa. A naturalidade com que falou me intrigou. E antes que pudesse formular outra pergunta, percebi que já estávamos na esquina da farmácia. As prateleiras iluminadas visíveis através do vidro embaçado pela chuva. Quando entramos, o cheiro de álcool misturado ao de papel de caixa novo trouxe um ar familiar. Mas o desconforto em meu peito só aumentava. Enquanto eu procurava a tornozeleira entre as prateleiras, Rafaela me acompanhava em silêncio, os olhos passeando distraidamente pelo ambiente como se buscasse dar espaço sem realmente se afastar. Não sei o que me impulsionou, talvez a tentativa de aliviar a tensão, mas perguntei de repente: então, você sempre quis ser médica? Ela riu baixo, e o som foi mais caloroso do que eu esperava. Na verdade, não. Meu plano original era engenharia. Mas minha mãe adoeceu quando eu era adolescente, e passei muito tempo em hospitais. Acho que foi ali que tudo mudou. Havia algo no jeito como ela falou, entrelaçando dor e determinação, que me atingiu mais fundo do que deveria. Balancei a cabeça, tentando não demonstrar. Peguei a tornozeleira e caminhei até o caixa, enquanto ela permanecia ao meu lado, como se o simples ato de estar ali fosse suficiente para sustentar uma conexão que eu não queria admitir.
Na saída, o frio voltou a nos envolver, e eu prendi a sacola contra o corpo enquanto ela enfiava as mãos nos bolsos da jaqueta, lançando-me um olhar quase casual. Quer uma carona de volta? Meu carro tá no estacionamento ao lado, e não faz sentido você forçar o pé mais do que precisa. Hesitei por alguns segundos, minha mente gritando que eu deveria recusar, que tudo aquilo fugia da previsibilidade segura que sempre busquei, mas minha boca me traiu antes do raciocínio. Aceito. E no instante em que vi o sorriso contido se formar no rosto dela, percebi que algo em mim, apesar de resistir, já começava a ceder. O carro de Rafaela era um sedã discreto, de cor escura. O tipo de veículo que não chamava a atenção, mas por dentro carregava sinais de uma vida que se equilibrava entre o hospital e a casa. No banco de trás havia um caderno amassado com desenhos infantis, um pacote de biscoitos aberto e um brinquedo esquecido, detalhes que arrancaram de mim um sorriso involuntário antes mesmo de me dar conta, e quando ela percebeu meu olhar, riu de canto, comentando com naturalidade. As crianças sempre deixam. Alguma coisa espalhada, parece que querem marcar território em todo lugar. Sentei-me devagar, ajustando o cinto e observando-a dar partida, enquanto o barulho da chuva fraca contra o para-brisa preenchia o silêncio inicial. Era estranho como aquele espaço fechado, iluminado apenas pelas luzes da rua refletidas no vidro molhado, parecia diminuir a distância entre nós de uma forma que o consultório e a farmácia não haviam permitido. Você tem filhos? Perguntei quase sem pensar, movida mais pela curiosidade do que pela lógica. E ela assentiu. Um sorriso breve, mas carregado de algo mais profundo. Tenho 2. Gêmeos, de 8 anos. Havia ternura em sua voz, mas também um peso contido, como se aquela resposta viesse acompanhada de um subtexto que não precisei forçar para notar. Depois de alguns segundos, Rafaela completou, com a sinceridade de quem não gosta de florear verdades. Eles moram com o pai, o Marcelo. Quando nos separamos, eu já estava mergulhada em plantões intermináveis e uma rotina que me impedia de estar presente do jeito que gostaria. Ele, por outro lado, tinha acabado de deixar o trabalho no setor corporativo e decidiu abrir um negócio próprio, o que lhe dava mais tempo e estabilidade. Foi difícil aceitar, confesso, mas no fim fazia sentido. Eles precisavam de alguém constante no dia a dia, e eu não podia ser essa pessoa. A forma como disse isso sem se vitimizar, mas também sem esconder a dor, me fez olhar para ela de um jeito diferente. Como se aquela médica segura e meticulosa de antes carregasse por trás uma ferida que ainda não havia cicatrizado totalmente. Fiquei em silêncio, absorvendo aquela revelação, até que ela respirou fundo e mudou o rumo da conversa, quase como se não quisesse se prolongar naquele assunto. E você, Vitória? Perguntou de repente, os olhos fixos na rua à frente, mas a voz suave, como quem escolhe cuidadosamente abrir espaço para a outra pessoa falar. Sempre quis trabalhar com o que faz hoje? Mordi o lábio antes de responder, talvez porque nunca tivesse pensado nisso de maneira tão clara. Acho que sim. Tecnologia sempre foi um caminho natural para mim. Mas, se eu for sincera, às vezes me pergunto se escolhi porque queria ou porque era o que esperavam de mim. Ela desviou rapidamente o olhar da pista para mim, e aquele olhar breve pareceu dizer mais do que qualquer resposta. Depois voltou a atenção para o trânsito e murmurou. A gente se acostuma a viver para atender expectativas, até perceber que o preço é alto demais. Fiquei em silêncio, sentindo as palavras dela se acomodarem em algum lugar que eu mesma tentava evitar. E pela primeira vez em muito tempo, me vi questionando minha própria rotina previsível. O carro deslizava pelas ruas molhadas, e havia algo quase íntimo naquele silêncio compartilhado, como se não fosse preciso preencher cada pausa com palavras. Quando chegamos ao hospital, onde eu havia deixado meu carro mais cedo, ela reduziu a marcha e estacionou no pátio lateral, mas não desligou o motor de imediato. Apenas recostou as mãos no volante e me lançou um olhar sereno, carregado de uma calma inesperada. Foi bom ter companhia nessa saída de plantão, disse,
E percebi que não era apenas uma frase educada. Havia sinceridade em cada sílaba. Desviei o olhar para a sacola com a tornozeleira no meu colo, tentando me recompor antes de responder. Obrigada por ter insistido em me acompanhar. Acho que, se fosse por mim, teria tentado fingir que estava tudo bem até não conseguir mais andar. Ela sorriu, e a suavidade daquele gesto me desconcertou mais do que eu gostaria. Saí do carro devagar, sentindo o vento frio me envolver. E antes de fechar a porta, olhei para trás. Rafaela ainda estava ali, observando pelo retrovisor, como se quisesse se certificar de que eu realmente iria embora bem. Entrei no meu carro com o coração acelerado e uma estranha certeza de que aquela noite, que deveria ter sido apenas um contratempo, já estava desmontando a previsibilidade que eu tanto defendia. Nos dias seguintes, tentei me convencer de que a noite com Rafaela tinha sido apenas um detalhe, um gesto de gentileza de uma médica que se preocupou além do necessário. Mas a verdade é que, a cada vez que meu celular vibrava, eu me pegava olhando para a tela como se esperasse ver o nome dela ali, mesmo sem razão alguma. Até que, numa quarta-feira abafada de trabalho, quando eu já estava cansada de reuniões arrastadas e prazos intermináveis, a notificação finalmente chegou. Vitória, aqui é a Rafaela. Conseguiu se adaptar com a tornozeleira? O simples fato de ela se apresentar de forma casual, sem o doutora, já desmontou minha barreira de racionalidade. Hesitei alguns minutos, os dedos pairando sobre a tela antes de responder. Consegui, mas confesso que estou mancando como uma atriz ruim em novela. A resposta veio rápida, quase imediata. Então a atriz precisa de reforço. Café ajuda mais do que anti-inflamatório, sabia? Arqueei uma sobrancelha diante da ousadia sutil, sentindo um sorriso escapar sem que eu percebesse. Está me receitando café? Digitei de volta e logo em seguida apareceu a notificação. Sim, Café do Paço, perto do hospital. Estarei lá em 20 minutos. Se você não vier, vou considerar abandono de tratamento. Fiquei parada encarando a tela, o coração acelerado como se eu tivesse voltado aos 15 anos e recebido um convite inesperado. Eu deveria recusar, alegar cansaço ou excesso de trabalho. Mas em vez disso, me vi fechando o notebook, pegando as chaves e descendo para o estacionamento sem dar espaço para a razão me impedir. Quando cheguei, Rafaela já estava sentada perto da janela, mexendo no celular com a expressão concentrada, mas que se desfez em um meio sorriso assim que nossos olhos se encontraram. O lugar tinha cheiro de café moído na hora misturado ao de pão de queijo recém-saído do forno, e de repente tudo pareceu menos pesado do que algumas horas antes. Sentei na cadeira diante dela e soltei um comentário leve, quase para disfarçar meu próprio nervosismo. Sabe que isso é tecnicamente assédio médico, né? Brinquei, mas logo lembrei a mim mesma de que ela já estava fora do expediente, e que o que nascia ali não tinha nada a ver com jaleco ou receitas. Rafaela riu, aquela risada baixa e sincera que eu já havia ouvido no carro, e respondeu sem perder o ritmo. Se for, prometo me defender bem no tribunal. E o silêncio que se seguiu não foi incômodo, pelo contrário. Era carregado de algo que eu não sabia nomear, mas que já não tinha nada a ver com consulta, receita ou tornozeleira. Era como se, naquele momento, a previsibilidade da minha vida tivesse se quebrado de vez, dando espaço a uma estrada que eu não fazia ideia de onde me levaria. O café chegou rápido, e o simples gesto de Rafaela pedir por mim, sem sequer consultar minha escolha, me desconcertou de uma forma que não consegui admitir em voz alta. Ela deslizou a xícara de cappuccino em minha direção com naturalidade, e quando ergui a sobrancelha em surpresa, apenas deu de ombros. Você tem cara de quem gosta de algo mais doce. Acertei? Soltei uma risada breve, tentando disfarçar o calor que subiu ao meu rosto. Acertou. Mas agora vou ter que trabalhar a imagem de previsível que você acabou de destruir. Ela apoiou o queixo na mão, estudando-me com atenção,
E por alguns instantes fiquei desconfortavelmente consciente de como seu olhar não era clínico, não era profissional, era humano, direto, quase íntimo. A conversa começou leve, com comentários banais sobre a chuva constante de Curitiba, sobre o trânsito da cidade, mas a cada pausa eu sentia que havia algo mais sob a superfície, algo que nenhuma das duas ousava trazer à tona de imediato. Até que Rafaela, mexendo distraidamente na alça da xícara, deixou escapar. Sabe, às vezes me sinto vivendo a vida dos outros. Plantões, emergências, correria. É como se não houvesse espaço para mim. A sinceridade repentina me pegou desprevenida. E antes que pudesse pensar em uma resposta sofisticada, falei sem filtros. Engraçado, eu também. Mas no meu caso, acho que fui eu mesma quem escolheu me aprisionar na rotina. É seguro, previsível. Só que, ultimamente, já não sei se é suficiente. Rafaela levantou os olhos, e por um momento o mundo lá fora pareceu desaparecer. Havia algo ali, um reconhecimento silencioso, como se nossas prisões fossem diferentes, mas feitas da mesma matéria. Ela suspirou e completou, quase num sussurro. A separação me fez enxergar isso com mais clareza. Quando você perde algo que acreditava ser definitivo, começa a se perguntar o que realmente é seu, e o que só estava ocupando espaço. Senti o peso daquelas palavras e a dor escondida atrás delas, mas também percebi que aquela era a primeira vez que Rafaela abria uma brecha para além da imagem da médica segura que eu tinha visto no hospital. A revelação dela me atingiu não apenas pela confissão em si, mas pela forma como fazia eco dentro de mim. Era como se, de repente, minha obsessão por controle tivesse se tornado pequena diante da possibilidade de viver algo que eu nem sabia que estava faltando. Terminamos o café sem pressa, cada silêncio carregado de significados não ditos, e quando me levantei para ir embora, percebi que algo dentro de mim já não era o mesmo. Voltar para o escritório, para planilhas, reuniões e previsibilidade, parecia uma tarefa impossível. Naquele instante, compreendi que Rafaela não era apenas um acaso no meio da minha semana caótica. Ela era a rachadura que expunha tudo o que eu tinha escondido de mim mesma. E por mais que tentasse, eu já não podia fingir que nada tinha mudado. Nos dias que seguiram ao café, tentei convencer a mim mesma de que não havia nada demais no que estava acontecendo, que aquela médica só tinha sido gentil, atenciosa, talvez um pouco ousada, mas ainda assim alguém que fazia parte de um episódio isolado na minha vida. No entanto, cada vez que meu celular vibrava, meu coração disparava como se já soubesse de quem era a mensagem. As conversas começaram banais, com comentários soltos sobre trabalho, clima ou até piadas rápidas sobre meu jeito atrapalhado de lidar com a tornozeleira, mas pouco a pouco se transformaram em trocas mais pessoais, mais carregadas de subentendidos que nenhuma de nós ousava explicitar. Até que, numa noite de sexta-feira, a mensagem foi diferente. Vitória, estou saindo do hospital agora. Não aguento mais olhar para aquelas paredes. Você toparia um café? Ou qualquer coisa que não envolva cheiro de álcool 70%? Olhei para a tela por longos segundos, tentando me convencer de que deveria inventar uma desculpa. Mas meus dedos digitaram antes de qualquer raciocínio. Manda a localização. 15 minutos depois, Rafaela estacionava diante do meu prédio com a expressão cansada, mas os olhos brilhando de um jeito que a chuva fina não conseguia apagar. Não fomos ao café. Subimos para o meu apartamento. E só quando ela se sentou no sofá da sala, tirando o casaco encharcado e respirando fundo como quem finalmente tinha espaço para existir, percebi a estranha naturalidade de tê-la ali. Conversamos sobre tudo e nada. Da infância dela em Londrina, das minhas viagens curtas para congressos de tecnologia, do caos do trânsito curitibano, das comidas que cada uma não sabia cozinhar. O silêncio que surgia entre um assunto e outro não era desconfortável. Pelo contrário, era carregado de uma expectativa elétrica, como se cada pausa fosse apenas um prelúdio do que nenhuma das duas ousava admitir. Houve um momento em que nossos olhares se encontraram de perto demais,
sustentados por segundos longos demais, e senti meu corpo inteiro reagir antes da minha mente processar. Rafaela desviou primeiro, apoiando o copo de café vazio na mesa e esfregando as mãos como se quisesse afastar a tensão que havia se instalado entre nós. "Isso é estranho", murmurou, e a frase soou mais como uma confissão do que um comentário. Arqueei a sobrancelha, tentando manter o tom leve, mas minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. "Estranho como?" Ela me encarou, e naquele olhar havia a resposta que não precisava de palavras. A proximidade, a confiança improvável, o peso de algo que crescia rápido demais para ser ignorado. "Estranho porque parece fácil demais estar aqui com você", respondeu. E naquele instante soube que a barreira entre nós já não era sólida como antes. Não houve toque. Não houve gesto ousado. Mas havia algo muito mais forte pairando no ar. E quando ela finalmente se despediu, já tarde da noite, o silêncio que ficou em minha sala não era de ausência, mas de promessa. E eu soube que, por mais que tentasse, já não havia caminho de volta para a previsibilidade da minha vida. A tranquilidade que se formava entre nós parecia boa demais para durar. Durante algumas semanas, nossas conversas fluíram sem esforço. Mensagens rápidas durante o dia, encontros improvisados no fim da tarde, noites de silêncio compartilhado que diziam mais do que qualquer palavra. Mas a sensação de que estávamos construindo algo em terreno frágil nunca deixou de me assombrar, como se a qualquer momento alguém fosse puxar o tapete debaixo dos meus pés. Esse momento chegou numa tarde de domingo, quando Rafaela apareceu em minha porta sem aviso, o semblante carregado de tensão. Entrou sem pedir licença, largou a jaqueta no sofá e esfregou as mãos no rosto, exalando frustração. "Ele descobriu", disse enfim, a voz grave, pesada. Meu estômago se revirou. "O Marcelo?" Ela assentiu, caminhando de um lado a outro da sala como uma leoa enjaulada. "Ele foi me buscar no hospital porque precisava falar sobre os meninos. Me viu saindo ao lado de você, e não foi difícil perceber que eu não estava sozinha. Bastou aquele instante para ele juntar as peças." O silêncio se instalou, espesso, até que ela parou diante de mim. "Ele disse que não quer que as crianças tenham contato com você, que vai fazer de tudo para impedir que eu misture minha vida pessoal com a deles." A indignação me atravessou como um soco. "Mas isso é absurdo, Rafaela. Você é mãe deles. Ele não pode te controlar desse jeito." Ela suspirou, os ombros pesados. "O problema é que ele pode tentar. Marcelo sempre foi mais disponível para os meninos. É ele quem tem a guarda principal. E ele sabe usar isso como uma arma." Havia dor em cada palavra, mas também um traço de medo que eu nunca tinha visto nela. A médica segura e firme parecia pela primeira vez vulnerável. "Ele disse que, se eu continuar me aproximando de você, vai questionar minha capacidade de manter a convivência saudável com eles. E Vitória, eu não posso arriscar perdê-los." Fiquei sem ar por um instante, sentindo o peso daquela revelação esmagar meu peito. Queria dizer que tudo ficaria bem, que ele não teria poder para cumprir a ameaça. Mas a realidade era dura demais para promessas vazias. Me aproximei, toquei seu braço devagar, tentando transmitir firmeza. "Você não está sozinha nisso. Eu não vou a lugar nenhum." Ela me encarou, os olhos marejados por uma raiva contida e um cansaço acumulado. "Não sei se é justo te colocar no meio dessa guerra. Não é uma escolha que você pode fazer sozinha", respondi, com a voz mais firme do que eu esperava. "Eu já estou no meio disso, Rafaela. E se a gente recuar agora, o que estamos construindo nem vai ter chance de existir." Por um momento ela fechou os olhos, como se tentasse se proteger de uma verdade que doía mais do que a ameaça de Marcelo, que, apesar do medo, ela queria lutar. Quando os abriu novamente, havia uma centelha de decisão ali. "Então vamos enfrentar." E naquele instante, eu soube que a nossa história, até então marcada por encontros silenciosos e promessas não ditas, estava prestes a ser testada de verdade.
Os dias seguintes àquela revelação foram um campo minado. Rafaela parecia viver em dois mundos paralelos. No hospital, seguia com a firmeza da médica que todos conheciam, resolvendo emergências com a mesma precisão de sempre. Mas fora dali, o olhar carregado e os silêncios longos denunciavam o peso que Marcelo havia colocado sobre seus ombros. Eu, por minha vez, oscilava entre a raiva de vê-la sendo chantageada emocionalmente e o medo de que, a qualquer momento, ela resolvesse ceder para proteger os filhos. Tentávamos manter a rotina, mas cada mensagem não respondida de imediato, cada encontro adiado por um plantão ou por um telefonema tenso com Marcelo, parecia corroer a confiança silenciosa que estávamos construindo. Houve uma noite em que ela apareceu na minha porta tarde demais, exausta, com os olhos vermelhos e a respiração curta. Ele disse que vai procurar um advogado, murmurou, antes de se jogar no sofá e cobrir o rosto com as mãos. Quer formalizar uma revisão da convivência, alegando que eu não estou pensando no bem-estar dos meninos. Sentei-me ao lado dela, o coração batendo forte, e respondi: Rafaela, você é mãe deles. Ninguém pode negar isso. Ela ergueu os olhos marejados e rebateu com um sussurro amargo. Mas ele pode tentar, e já tentou antes. Ele sabe que minha rotina de plantões me deixa vulnerável. Sabe que minha ausência pesa. O silêncio entre nós foi longo, pesado, até que finalmente me aproximei e segurei sua mão. E se você desistir de nós, Rafaela, vai adiantar? Marcelo vai simplesmente parar de te pressionar? Ou vai sempre encontrar outra desculpa para te manter sob controle? Ela desviou o olhar, mas não retirou a mão da minha. Tenho medo de te arrastar para um caos que não é seu. Respirei fundo e respondi, com a voz firme. Você já me arrastou, e eu não quero sair. Não quero recuar agora. Nesse instante, algo se quebrou dentro dela. Não a força, mas a barreira que insistia em erguer entre nós. Ela se inclinou e apoiou a testa na minha, os olhos fechados, como se aquele gesto fosse o único refúgio possível no meio da tempestade. Ficamos assim por longos segundos até que Rafaela suspirou e murmurou. Então a gente enfrenta juntas. Era uma promessa, frágil, mas real, e naquele instante compreendi que não havia mais retorno. Marcelo poderia pressionar, ameaçar, tentar interferir, mas já não havia espaço para desistências. A atração silenciosa que nos unia desde o primeiro tropeço agora tinha se transformado em algo maior, algo que exigia coragem para existir. E mesmo com o medo rondando cada passo, não havia como negar que a necessidade de estar uma na vida da outra era mais forte do que qualquer ameaça externa. O confronto não demorou a acontecer. Marcelo marcou um encontro em um café próximo ao colégio dos gêmeos, alegando querer discutir a rotina deles. Mas Rafaela sabia, e eu também, que havia mais por trás daquele convite. Ela insistiu para que eu não fosse, mas algo em mim me impediu de deixá-la enfrentar sozinha. E quando cheguei ao local, a vi sentada diante dele, a postura rígida, o olhar firme, mas a tensão evidente no movimento das mãos que seguravam a xícara de café. Marcelo falava em tom baixo, porém carregado de acusações veladas, que ela estava confundindo as crianças, que sua vida pessoal estava interferindo na maternidade, que ele não aceitaria que eu fizesse parte do convívio. Cheguei a me aproximar devagar, e quando Rafaela percebeu minha presença, ergueu os olhos e, em vez de hesitar, disse em voz clara, como quem escolhe finalmente não se esconder. Marcelo, a minha vida pessoal não é sua responsabilidade. Eu sou mãe dos meninos, e isso não muda pelo fato de estar ao lado de alguém que me faz feliz. Ele me lançou um olhar de reprovação, quase de desprezo, mas Rafaela não desviou. Você tem a guarda principal, e eu aceitei isso porque sabia que era o melhor para eles naquele momento. Mas isso não significa que você pode decidir quem eu sou ou com quem compartilho minha vida. Não vou mais pedir permissão. O silêncio que se seguiu foi denso, cortado apenas pelo barulho de pratos ao fundo.
Marcelo franziu o senho, respirou fundo e tentou recuperar a compostura. Mas não havia como negar. Rafaela tinha dito em voz alta o que por anos tinha engolido. Quando ele se levantou e saiu, sem dizer mais nada, ela permaneceu sentada, imóvel por alguns instantes, até soltar um suspiro longo, como se finalmente tivesse expelido um peso preso no peito. Sentei-me ao lado dela, toquei sua mão e perguntei baixinho: "Tem certeza de que está pronta para o que vem depois disso?" Ela virou o rosto para mim, os olhos ainda marejados, mas firmes. "Vitória, eu não sei o que vai acontecer amanhã. Não sei se Marcelo vai insistir, se vai tentar me desgastar ainda mais. Mas sei o que eu quero hoje. E hoje, eu quero você." Aquilo me atravessou como uma promessa, e ao mesmo tempo, como uma libertação. Apertei sua mão, sentindo a firmeza dela corresponder, e naquele instante não havia mais espaço para dúvidas. Não importava o julgamento dos outros, nem as batalhas que ainda viriam. Ali, diante de todos os olhares invisíveis e de todas as barreiras que tentaram nos impor, nós escolhemos uma a outra. E essa escolha, ainda que imperfeita e difícil, era nossa. Meses depois, quando olho para trás, quase não reconheço a mulher que se equilibrava entre relatórios e planilhas, presa à previsibilidade que eu chamava de segurança. A vida ao lado de Rafaela não se tornou mais fácil, mas se tornou verdadeira. E isso, percebi, era tudo o que eu sempre procurei sem admitir. A rotina passou a ter outro ritmo. Algumas noites ainda eram dominadas pelos plantões dela, outras pelo cansaço que caía sobre nós como uma sombra. Mas havia também as manhãs lentas de domingo, em que os meninos já estavam espalhados pela sala da minha casa como se fosse deles desde sempre. Pedro e Lucas corriam pelo corredor improvisando pistas de corrida com carrinhos de brinquedo, enquanto Rafaela tentava inutilmente convencê-los a não transformar o sofá em uma fortaleza de almofadas. Eu observava aquela cena da cozinha, preparando panquecas, e a sensação que me invadia era de que, pela primeira vez em muito tempo, eu pertencia a algo maior do que eu mesma. Não houve um momento exato em que tudo se encaixou. Foi no detalhe, no jeito como eles me chamavam para jogar videogame, nas perguntas curiosas sobre meu trabalho, na confiança natural que depositavam em mim. Marcelo ainda existia em nossa vida, e seu olhar crítico nunca desapareceu por completo, mas já não tinha o poder de antes. Os meninos sabiam que a mãe os amava, que eu estava ali de forma honesta, e que amor, por mais complicado que fosse, nunca os confundiria. Um dia, enquanto arrumávamos a mesa, Pedro perguntou com a inocência típica de uma criança de 8 anos: "Vitória, você vai ficar sempre com a gente, né?" Olhei para Rafaela, que me devolveu um sorriso cansado, mas sereno, e respondi sem hesitar: "Se depender de mim, sim." O brilho nos olhos deles foi a confirmação silenciosa de que não era apenas um desejo meu. Já era uma realidade. Rafaela me abraçou por trás, apoiando o queixo no meu ombro, e naquele instante tive certeza de que as batalhas que enfrentamos valeram cada cicatriz. Nossa vida não era perfeita, mas era real, feita de caos, de amor, de escolhas conscientes. E no fim das contas, percebi que o tropeço que me levou até ela não foi um acidente, mas o empurrão que a vida precisava me dar para me tirar da rotina que me aprisionava. A previsibilidade já não fazia sentido, porque agora, ao lado dela, eu tinha algo muito maior, um futuro, uma família e a coragem de nunca mais voltar atrás. E então, você já viveu um momento em que a vida te tirou do caminho seguro e previsível e te colocou diante de algo ou alguém que mudou tudo? Já precisou escolher entre manter as aparências ou se permitir viver de verdade? Me conta aqui nos comentários. No meu lugar, você teria coragem de enfrentar o julgamento, os obstáculos e se jogar em uma história que parecia impossível? Quero muito saber o que você faria. Se essa história mexeu com você, não esquece de deixar o hyper, o like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem também precisa ouvir que a vida só vale quando é vivida com verdade.
E se quiser apoiar ainda mais esse projeto, você pode usar o Valeu Demais, o Super Thanks ou até se tornar membro. Isso ajuda a trazer cada vez mais histórias emocionantes como essa.